Vamos voltar no tempo, quase um século atrás, para a gente conhecer uma história do futebol brasileiro que forçou um time a fazer uma escolha quase impossível. Ou a glória nos campos, ou a lealdade aos seus jogadores. Essa análise aqui vai mergulhar num momento em que só vencer dentro de campo não era o suficiente. Um momento em que um time provou sua verdadeira grandeza com uma única folha de papel. Bom, nossa história começa lá em 1923, no Rio de Janeiro. Naquela época, é importante entender, o futebol brasileiro era um esporte dominado pela elite. E aí que surge o Clube de Regatas Vasco da Gama, um time formado por jogadores de origem humilde, trabalhadores, negros, que fez o impensável. Foi lá e se tornou campeão do Rio de Janeiro, chocando toda a estrutura da época. Claro que os clubes tradicionais, os aristocratas, não ficaram nada felizes com isso. E aí, eles decidiram basicamente mudar as regras do jogo. O que eles fizeram? Criaram uma nova associação, a AMEIA, uma liga só para eles. E até convidaram o Vasco para participar. Só que esse convite veio com um ultimato terrível, uma condição inaceitável. A ordem era clara. O Vasco teria que excluir 12 dos seus próprios jogadores. Sim, 12 dos atletas que tinham acabado de ser campeões. E as desculpas oficiais, entre muitas aspas, eram vagas e claramente ofensivas. Falavam que os jogadores eram analfabetos, que tinham profissões inadequadas. Usaram pretexto para dizer que queriam controlar a moralidade e defender um futebol puramente amador. Mas a verdade era simples e cruelmente discriminatória. O motivo real era um só. Cada um dos 12 jogadores que eles queriam fora, ou era negro, ou era um homem branco da classe trabalhadora. A decisão, então, estava nas mãos do presidente do clube. E ele era um homem que, por sua história de vida, parecia ter sido preparado exatamente para essa luta. O nome dele era José Augusto Prestes. Olha só a trajetória. Um imigrante português, que em Portugal já era um republicano que lutava contra a monarquia. Foi para os Estados Unidos, se formou engenheiro mecânico, veio para o Brasil e se tornou um industrial pioneiro, de sucesso. Isso tudo mostra uma coisa. Ele não era um homem que se curvava à aristocracia. Não é à toa que o historiador Henrique Hubner o descreveu de uma forma perfeita, o homem certo, no ano certo e para o fato certo. E então, com um apoio unânime de toda a sua diretoria, Prestes pegou sua caneta e escreveu uma carta que se tornaria simplesmente lendária. A carta começava de forma direta, reta, sem rodeios. Dizia que, em relação à condição de eliminar 12 dos jogadores, a diretoria do Vasco da Gama resolveu por unanimidade não aceitar. Simples assim. E continuava, afirmando que seria um ato indigno da parte do clube sacrificar justamente alguns dos que lutaram para que eles tivessem o título de campeão de 1923. Era uma questão de lealdade. Essa parte é brilhante. A carta reforçava a visão do clube como um lar protetor, dizendo que o ato público que poderia manchar a honra desses jogadores nunca seria praticado com a solidariedade de quem dirige a casa que os acolheu. Com essas palavras, o Vasco da Gama se retirou oficialmente daquela liga de elite. Eles escolheram seus jogadores em vez do prestígio, a integridade em vez da aceitação. E essa decisão ajudou a construir o legado do clube para sempre. Essa escolha de jogar numa liga alternativa poderia ter sido o fim do clube, mas, na verdade, aconteceu o exato oposto. Foi isso que consolidou o lugar do Vasco na história do esporte. O impacto moral foi tão forte que o sistema teve que ceder. Em 1924, o Vasco se manteve firme, jogando numa liga menor. Já no ano seguinte, em 1925, as regras discriminatórias foram retiradas e o Vasco retornou ao campeonato principal. Hoje, aquela carta é celebrada como um verdadeiro marco contra o racismo no esporte. E é por isso que essa história é tão importante. O espírito daquela carta é um legado que continua vivo. O clube segue até hoje defendendo o respeito e a igualdade. Essa história toda nos deixa, então, com uma reflexão, né? Qual é o verdadeiro papel que os atletas e os clubes esportivos podem e devem desempenhar na luta por uma sociedade mais justa para todo mundo?